Olá, pessoal, tudo bem? Agora que vocês já viram toda a parte da matéria referente à análise descritiva, tanto univariada quanto bivariada, e viram também que existem diversas formas de selecionar uma amostra, vamos entender agora como e quanto é possível generalizar os resultados obtidos por uma amostra para uma população inteira. Então, quando estamos diante de uma amostra aleatória, cujo principal objetivo é representar uma população, quanto que eu posso confiar nessa amostra? A primeira coisa que eu tenho que prestar atenção é com a forma como esta amostra foi selecionada, para que não haja nenhum viés de seleção e que a amostra seja o mais parecida possível com a população. Então, vamos ver duas situações. A primeira é se estamos diante de uma amostra bem grande e os valores não variam muito, eu posso imaginar que a média dessa amostra está próxima da média da população. Ou, se estivermos analisando proporções, podemos imaginar o mesmo, que a proporção dessa amostra é similar à proporção da população, certo? Mas e se eu estiver diante de uma amostra pequena, com poucas observações, ou se eu tenho valores bem variados? Provavelmente eu vou confiar menos nessa amostra, não é mesmo? Então, para vocês entenderem melhor, vamos dar uma olhada nessa simulação que a professora Letícia fez em Shine e gentilmente cedeu para a gente. Essas simulações mostram o que ocorre nessas duas simulações que acabamos de ver no slide anterior. Suponhamos inicialmente que estamos diante de uma população com média 30 e desvio padrão igual a 5, portanto, desvio padrão baixo em relação à média, ou pouca variabilidade. E foram feitas 8 amostras, todas de tamanho 500. 500 é muita coisa, né? A amostra de tamanho 500 é uma amostra grande. E aí observe que cada uma das amostras obteve um resultado de média muito parecido com o resultado da população, da média populacional. A primeira amostra, por exemplo, foi 29,98, a segunda foi 29,94, a terceira foi 29,71 e assim por diante. Todas as amostras obtiveram resultados muito próximos da média populacional, que é de 30, mas todos foram valores diferentes. Foram próximos, mas diferentes. E era exatamente isso que eu esperaria de uma amostra grande e que foi selecionada aleatoriamente. Agora, vamos considerar a segunda situação. Vamos considerar que estamos diante de uma amostra pequena, de tamanho 15 e com muita variabilidade. Considerando aqui um desvio padrão de 20 para uma média populacional de 30, é um desvio padrão bem alto, né? Portanto, bastante variabilidade. E aí, essas 8 amostras agora com tamanho 15, cada uma delas, todas com tamanho 15, obtivemos médias amostrais bem mais distintas e bem distantes do verdadeiro valor, que é o 30. Então, na primeira amostra, por exemplo, nós tivemos uma média amostral de 26,26, a segunda amostra foi 35,53, a terceira amostra foi 33,82 e assim por diante. Já dá para perceber que as distâncias desse valor, dos valores amostrais para esse tipo de amostra pequena é maior do que as distâncias quando a gente tinha amostra grande. Ou seja, é exatamente isso que acontece quando eu reduzo o tamanho da amostra e aumento a variabilidade. Os valores amostrais se distanciam cada vez mais do verdadeiro valor populacional. Mas o que eu pretendo dizer com isso tudo? O que eu quero dizer é que, ao selecionar uma amostra, o que eu pretendo analisar, de fato, é a população. Por exemplo, se eu estou falando de média, eu seleciono a amostra, calculo a média amostral, mas para tentar estimar a média populacional. Da mesma forma, se eu estou analisando proporções, eu seleciono a amostra, calculo a proporção amostral
mas para tentar estimar a proporção populacional. Os valores calculados para a amostra a gente chama de estatística, e os valores que eu estimo na população são os parâmetros. É sempre assim, a estatística estima o parâmetro. O que eu vou estimar é sempre o parâmetro. A estatística eu calculo com base nas observações da amostra. Tá bom. Agora que vocês já devem ter uma boa noção do que é parâmetro e estimativa, vamos às definições corretas, né? O parâmetro consiste numa medida que descreve uma característica da população. Por exemplo, numa pesquisa epidemiológica, a minha população é definida como sendo todas as pessoas de uma determinada região. O principal parâmetro a ser estimado é a proporção de pessoas contaminadas. E quanto à estimativa? A estimativa é o valor calculado com base na amostra. E sua principal finalidade é estimar a característica populacional, o parâmetro. Ou seja, a estimativa fornece evidências a respeito do parâmetro. Agora, vamos voltar e falar sobre aquelas diferenças entre a medida amostral e a populacional? Observem agora que eu seleciono uma amostra e suponha que a média amostral é essa barrinha amarela e a média populacional é a barrinha roxa. Ou seja, o parâmetro é representado pela barrinha roxinha e a estimativa é representada pela barrinha amarela. Quando eu realizo uma amostra e calculo uma estatística, eu estou fazendo apenas uma estimativa pontual para o meu parâmetro, mas nós vimos na simulação que existem diferentes valores amostrais, mesmo com o mesmo número de tamanho amostral, fornecendo estatísticas diferentes. E como é que eu vou saber se a amostra que eu realizei tem um valor próximo ou distante do parâmetro? Então, essa diferença entre o valor amostral e o valor populacional, a gente chama de erro amostral. Já dá para imaginar que o valor do erro amostral está muito relacionado com o tamanho da amostra, porque a gente viu isso na simulação, que quanto maior o tamanho da amostra, mais próximos os valores ficavam da média populacional. E quanto menor a amostra, mais distantes ficavam as médias amostrais da média populacional. Então, eu posso dizer que quanto mais observações eu tenho na minha amostra, mais próximo eu estou da população. Ou seja, a minha estimativa está mais próxima do parâmetro. Mas aí o aluno mais esperto e que prestou mais atenção no slide anterior deve estar pensando, se o erro amostral é a diferença entre os valores amostral e populacional, mas eu não conheço o valor populacional, como é que eu vou calcular o erro amostral? Na verdade, a gente não calcula o erro amostral. Nós especificamos o erro amostral tolerável para, a partir dele, calcular o tamanho da amostra. E é dessa forma que o erro amostral se relaciona com o tamanho da amostra. Vamos explicar melhor essa relação. Com certeza, vocês já viram um gráfico como esse, né? E agora você já tem uma boa ideia sobre o que é erro amostral. Porque todos os anos eleitorais, nós ouvimos o seguinte discurso: a margem de erro de uma pesquisa eleitoral é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Não é verdade? Então, a margem de erro das pesquisas eleitorais é exatamente o erro amostral que estamos falando aqui. E aí, quando vemos o resultado de uma pesquisa eleitoral, nós sempre devemos considerar não apenas a estimativa pontual. Devemos sempre olhar para o intervalo. Por exemplo, vamos olhar para esses 2 candidatos aqui. O candidato da linha azul escura e o candidato da linha azul clara. O azul escuro teve estimativa pontual de 11% das intenções de voto e o azul claro, 8% das intenções de voto. Se eu olhar só para a estimativa pontual, eu vou considerar que
o candidato azul escuro está na frente do candidato azul claro. Mas, considerando a margem de erro, que nessa pesquisa era de 2 pontos percentuais, o candidato azul escuro poderia ter entre 9% e 13% das intenções de voto. Já o candidato azul claro poderia ter entre 6% e 10% das intenções de voto. Como há uma interseção entre esses dois intervalos, eu considero que esses dois candidatos estão tecnicamente empatados. Ou seja, essa amostra não foi capaz de informar qual desses dois candidatos está na frente nessa corrida eleitoral. E aí fica a minha maior lição. Pesquisas por amostragem não foram feitas para acertar na mosca, porque a gente não pode considerar apenas a estimação pontual. Então, o que fazemos é, na maioria das vezes, considerar esse erro amostral sob 95% de probabilidade. Ou seja, se fixarmos o erro amostral em 2 pontos percentuais, podemos dizer que uma estatística com base numa amostra a ser selecionada não deve diferir do parâmetro em mais do que 2 pontos percentuais com 95% de probabilidade. Essa probabilidade é o nível de confiança que vamos detalhar a seguir. Bom, aquele intervalo que é calculado pela estimativa pontual mais ou menos a margem de erro é considerado o nosso intervalo de confiança. O uso de intervalos de confiança é importante para dar... Tá bom, mas o que quer dizer intervalo de confiança de 95%? Vamos imaginar agora que a professora Letícia fez 100 amostras, todas com o mesmo tamanho, e para cada uma das amostras ela calculou o intervalo de confiança, que é aquele valor amostral mais ou menos a margem de erro. Então, vocês observam aqui que as médias amostrais são representadas por esses pontinhos, essas bolinhas. E o intervalo de confiança é dado por essas linhas que aparecem aqui. Esse 95% aqui quer dizer que desses 100 intervalos calculados, 95 deles vão conter o verdadeiro valor populacional e apenas 5 não vão conter. Nessa simulação, os intervalos que não contêm o verdadeiro valor são esses representados em vermelho. Aliás, toda vez que eu me refiro ao parâmetro populacional, eu represento a partir de uma letra grega. E toda vez que eu me refiro a valores amostrais, eu me refiro a partir de uma letra do nosso alfabeto. Por isso que aqui, como a gente está falando de média, por exemplo, eu represento a média populacional, eu represento a partir da letra grega Mi, e os valores amostrais, cada um desses aqui, eu represento como X barra, que é a representação para a média amostral. E essa é uma convenção muito comum que vocês vão encontrar em todos os livros de estatística. Por isso que eu abri esse parêntese. Então, aqui nessa simulação, esses 3 pontinhos aqui, esses 3 intervalos vermelhos, representam os intervalos que não contêm o verdadeiro valor do parâmetro, porque o zero está fora desses intervalos. Agora, vamos pensar comigo. Se eu quiser um nível de confiança maior para a minha pesquisa, e eu não puder aumentar a minha amostra, eu vou precisar aumentar a minha margem de erro, porque assim os intervalos de confiança ficam mais largos e eu consigo com que mais intervalos de confiança contenham o verdadeiro valor da amostra, consequentemente aumentando o nível de confiança. Agora, se eu não quero aumentar a minha margem de erro e eu posso aumentar o tamanho da amostra, eu consigo também obter o mesmo resultado e aumentar o meu nível de confiança. E isso mostra que eu devo levar sempre em consideração, colocar sempre na balança essas 3 informações: o nível de confiança, a margem de erro e o tamanho da amostra. Então, pessoal, terminamos por aqui
A intenção desse vídeo era que vocês entendessem mais sobre esses conceitos de parâmetro, estimativa, margem de erro, intervalo de confiança, porque só assim vocês vão saber interpretar as pesquisas por amostragem aleatória que toda hora aparece nas mídias. Então, fiquem bem e até o próximo vídeo.